Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gar, o canal onde você encontra palavras de vida e edificação. Estamos desfrutando do livro Como Pastorear o Rebanho de Deus. Nesta oportunidade, me corresponde falar sobre o capítulo número 5, o qual tem por título Amar ao próximo como a nós mesmos. Eu vou ler para você Lucas capítulo 10, versículo 27. Ele fala: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. De certa maneira, amar a Deus é fácil. Por quê? Porque Ele tem feito muitas coisas por nós, Ele nos deu a vida, Ele cuida de nós. E um sinfim de coisas que Ele fez e fará por nós que nos leva a amar a Deus. Porém, o Senhor vai além. Ele quer que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. E o que acontece? Nós, como cristãos, quando nós somos salvos, quando nós estamos na igreja, o Senhor começa um trabalho em nós. Ele começa a nos aperfeiçoar, começa a trabalhar em nós. E Salmos capítulo 23, 1, ele mostra que nós temos um pastor, o qual mostra a nossa condição como ovelha. Se ele é o pastor, nós somos suas ovelhas. Porém, na nossa vida cristã, nossa vida cristã é uma vida de crescimento. E Deus não quer que nós simplesmente não fiquemos como na condição de ovelha, senão que Ele também tem nos chamado para nós ser esses pastores, assim como o título do livro fala, como pastorear o rebanho de Deus. Ele quer que sejamos nós que pastoreemos seu rebanho. E também outro versículo que fala, né, do crescimento, Hebreus, capítulo 5, versículo 14, que fala que é o alimento sólido para os adultos. E o alimento, o leite é para a criança. Então, isso implica o crescimento. Então, Deus tem nos trazido para a igreja, para nos aperfeiçoar, para crescer. Para quê? Para que nos tornemos esses pastores do rebanho. Por que eu falo tudo isso? Porque Deus quer que amemos a nosso próximo. Porque isso implica amar o nosso próximo, pastorear o rebanho de Deus, implica fazer alguma coisa. Porém, não é fazer de qualquer jeito. Deus não quer que nós simplesmente façamos coisas para Ele. Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados, que sejamos capacitados para Ele nos usar como um substantivo. Em Éxodo, capítulo 24, versículo 3, quando o Senhor fez aliança com Israel, o povo, ele falou, o que o Senhor falou, eles falaram: Senhor, tudo que o Senhor falar, nós faremos. Então, desde aquele tempo até hoje, no viver cristão, tem um mal entendido, tem um conceito errado de que nós precisamos fazer coisas para Deus. E não é simplesmente assim. Nós precisamos abandonar esse conceito. Por quê? Porque é Deus que quer trabalhar em nós para Ele simplesmente nos usar como um substantivo. Vamos dar o exemplo da vida de Moisés, na primeira etapa da sua vida e a segunda etapa. Na primeira etapa, ele estava no Egito. Ele foi criado lá, ele estudou, ele foi preparado, ele foi capacitado. Ele tinha tudo para salvar o povo de Israel da escravidão. Mas era ele que achava que podia salvar o povo. Ele tentou salvar, em uma oportunidade, ele tentou salvar a um hebreu e terminou matando o egípcio. Então, usando a própria força dele, não deu certo. Ele queria usar sua força e sua capacidade para servir a Deus. E não é não é isso que o Senhor quer para nós. Porque essa foi a experiência de Lúcifer.
ele foi até chamado pelo Deus como sinete da perfeição. Aí ele começou a se achar, ele começou a querer ser alguém e o que tristemente terminou sendo a sua ruína. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar apercebidos de que se hoje nós estamos sendo aperfeiçoados, que se nós estamos sendo capacitados, não é para servir ao Senhor, para fazer coisas para Deus por nós mesmos. Não. Ele simplesmente quer nos usar como um sustentáculo para expressar seu poder, para expressar seu amor para com as pessoas, para com o nosso próximo. E muito importante tomar em conta o sinal da sarça. Eu não falei da segunda etapa de Moisés. Na segunda etapa de Moisés, já quando ele tinha 80 anos, ele teve que fugir do Egito para o deserto. Lá, ele simplesmente ficou cuidando ovelhas, as ovelhas do sogro. E quando ele tinha 80 anos, quando ele menos achava, quando ele já se sentia incapaz de fazer alguma coisa, foi quando Deus chamou ele. Então, desse princípio, nós precisamos aprender. Não é quando nós pensamos que podemos fazer algo para Deus. Não é assim. Deus é que está trabalhando em nós. Deus é que está nos capacitando para quê? Para Ele nos usar. Oh, Senhor Jesus. Então, eu ia falar que nós devemos tomar em conta o sinal da sarça. Esse sinal da sarça que mostra realmente como Deus quer que nós trabalhemos na obra dele. A sarça, o Senhor apareceu a Moisés no meio da sarça, porém a sarça não se consumia. O fogo mostra o poder de Deus e a sarça mesma mostra a capacidade do homem. Porém, o Senhor quer mostrar que Ele quer nos usar assim. Ele quer usar nossa capacidade, mas é Ele. O que deve ser expressado é o poder de Deus. E nós, não a nossa capacidade. Ele sabe que se nós, em nós mesmos, fazemos coisa para Deus, tristemente vamos terminar como Lúcifer, nos orgulhando e achando que nós somos capazes de fazer alguma coisa. E não é assim. Então, por esse conceito errado de fazer coisas para Deus, nós precisamos nos arrepender. Quantas vezes não fizemos já coisas para Deus por nós mesmos, por nossa força, uma boa opinião, tantas coisas que temos oferecido? Realmente precisamos nos arrepender. Arrependimento significa cambiar, uma mudança de mente. Nós precisamos mudar esse conceito totalmente. Nos arrepender, nos render diante do Senhor. Para quê? Para que Ele possa nos usar como Ele usou essa sarça. E realmente é isso, irmãos. Deus, irmãos, querido ouvinte, Deus quer primeiramente trabalhar em nós. Nos tornar dessas ovelhas a ser esses pastores. Esses que cuidam das pessoas, esses que amam ao próximo. A melhor maneira de cuidar pessoas é amando realmente. Então, não é nosso amor, já isso indica que não é com nosso próprio amor se decepciona, nosso próprio amor, por nosso próprio amor nós vamos cansar de cuidar da pessoa. Então, não é a nossa capacidade, é a capacidade do Senhor, é a força do Senhor. Nós precisamos mudar nosso conceito, parar de fazer coisas para Deus e deixar que Ele trabalhe em nós e Ele expresse seu poder por meio de nós. Há um ponto muito importante, o qual é invocar o nome do Senhor. Se nós permanecemos invocando o nome do Senhor, se nós permanecemos realmente dependendo do Senhor, nós vamos conseguir fazer a labor que Deus quer fazer por meio de nós. Senhor Jesus, que sejamos aqueles fiéis, servos fiéis e prudentes, que alimentam o povo de Deus a tempo, que sejamos aqueles que se arrependem, que parem de fazer coisas por nós mesmos e passemos, a confiar no Senhor, a nos deixar trabalhar por Deus para que Ele possa trabalhar em nós. Amém.